Bom, vamos começar então com... Vamos voltar aqui a ver as definições do artigo 6º. Produto manufaturado nacional. O que é o produto manufaturado nacional? É o produto manufaturado, naturalmente, que foi produzido em território nacional. Mas o que é ser produzido em território nacional? Por exemplo, se você produz a porta de um carro no Brasil e o resto do carro no exterior, ele é um produto nacional? E se você produzir a porta, o motor, agora ele é nacional ou não é? E se for a porta, o motor, o farol? E aí? Para isso, claro que a gente não vai estudar cada objeto, cada produto, ele tem sua própria definição, seu próprio regulamento. E o que a lei diz é que para ele ser considerado manufaturado nacional, ele precisa estar de acordo com o PPB, Processo Produtivo Básico. E é isso que vai definir se o produto ele é nacional ou não, se ele foi produzido no Brasil ou não. Concorrência. O que é a concorrência? Quem já estudava aí pela lei anterior de licitações já está careca de ver concorrência. Então, é a modalidade de licitação para a contratação de bens e serviços especiais e de obras e serviços comuns e especiais de engenharia, cujo critério de julgamento poderá ser. Então, para se definir o vencedor da concorrência, podem ser usados diversos critérios de julgamento, como menor preço, melhor técnica ou conteúdo artístico, técnica e preço, maior retorno econômico e maior desconto. Então, todos esses critérios de julgamento podem ser adotados para a modalidade de licitação concorrência. Legal? Concurso. Esse concurso aqui, que a lei define, ele não tem nada a ver com o concurso dos concurseiros. Aqui a lei trata do concurso como modalidade de licitação para escolha do melhor trabalho técnico, científico ou artístico, cujo critério de julgamento será o de melhor técnica ou conteúdo artístico. Então aqui é uma conotação mais artística, mais técnica. E vai ocorrer a concessão de prêmios ou remuneração ao vencedor. Não confunde isso aqui com concurso público, não tem nada a ver. Esse concurso aqui é para ganhar um prêmio, para o melhor trabalho artístico, ou o melhor trabalho científico, o melhor trabalho técnico. Legal? Leilão. Leilão também é uma modalidade de licitação, só que agora é para alienação de bens imóveis ou de bens móveis, inservíveis ou legalmente apreendidos, a quem ofereceu o maior lance. Perceba que, na concorrência, era para contratação de bens e serviços. Já no leilão, a lei está definindo que é para a alienação de bens imóveis ou de bens móveis inservíveis, que não servem mais para a administração pública, a quem ofereceu o maior lance, o maior valor pelo bem. Pregão. Pregão é uma outra modalidade de licitação. Ela é obrigatória para aquisição de bens e serviços comuns, cujo critério de julgamento poderá ser menor preço ou maior desconto. Professor, por que não pode ser, por exemplo, melhor técnica? Porque se fosse melhor técnica, não seriam bens e serviços comuns. Bens e serviços comuns são aqueles que podem ser definidos por especificações usuais de mercado. Então você não pode definir uma técnica, dizer que a melhor técnica vai ser a que cumpra determinadas especificações, senão você já saberia qual a melhor técnica. Então, por isso que o pregão, ele é obrigatório, ele é uma modalidade de licitação obrigatória para aquisição de bens e serviços comuns. Então, se a administração quiser adquirir bens ou serviços comuns, deverá usar o pregão. E o critério de julgamento sempre ou menor preço ou maior desconto. Diálogo competitivo. O que é o diálogo competitivo? Essa aqui é uma modalidade de licitação também para a contratação de obras, serviços e compras. E nessa modalidade de administração, a administração pública ela vai realizar diálogos com os licitantes que já foram previamente selecionados mediante critérios objetivos, com o intuito de desenvolver
uma ou mais alternativas capazes de atender às suas necessidades, devendo os licitantes apresentar proposta final após o encerramento dos diálogos. Então, a administração ela vai selecionar licitantes mediante critérios objetivos, nada de escolher a dedo quem ela gosta mais. Então, ela vai selecionar previamente esses licitantes e, após essa seleção, ela vai dialogar com esses licitantes, ela vai conversar com eles todos juntos e, após esse diálogo, os licitantes eles devem apresentar uma proposta final. Ele deve apresentar sua proposta. E aí, depois de posse dessas propostas, a administração ela vai selecionar a que é mais vantajosa para ela. Credenciamento. Credenciamento é o processo administrativo de chamamento público, em que a administração pública convoca interessados em prestar serviços ou fornecer bens, para que, preenchidos os requisitos necessários, se credenciem no órgão ou na entidade para executar o objeto quando convocados. Muita atenção aqui, o credenciamento ele não é uma modalidade de licitação. Não existe concorrência, não existe competição no credenciamento. Porque todos os fornecedores que preencherem os requisitos necessários, eles serão credenciados. E quando forem credenciados, deverão executar o objeto quando forem convocados. Então, eles são credenciados, mas não necessariamente já executam o objeto do processo administrativo, do que a administração quer. Pré-qualificação. O que é a pré-qualificação? É o procedimento seletivo prévio à licitação, convocado por meio de edital, destinado à análise das condições de habilitação, total ou parcial, dos interessados ou do objeto. Ou seja, convoca-se por meio de um edital os licitantes, através de um procedimento seletivo prévio, não é a licitação ainda, é uma convocação prévia à licitação. E isso é destinado a analisar esse processo de pré-qualificação, é destinado a analisar as condições de habilitação dos interessados ou do objeto, tanto as condições parciais, de forma parcial ou de forma total. E aí eles estarão pré-qualificados. Isso depois tende a acelerar o processo de qualificação mesmo, de toda a licitação. Sistema de registro de preço. Sistema, também chamado de SRP, é o conjunto de procedimentos para a realização de registro formal de preços relativos à prestação de serviços, obras, aquisição e locação de bens para contratações futuras. Então, o sistema de registro de preço é um lugar, é um sistema onde vão ficar registrados os preços para a contratação futura, para contratações futuras, mediante contratação direta ou licitação, nas modalidades pregão ou concorrência. Então, para criar esse sistema de registro de preço, podem ser feitas duas modalidades de licitação, pregão, concorrência. Faz-se uma dessas duas modalidades e aí os licitantes eles serão registrados nesse sistema. E nesse momento de registro, eles vão dizer lá quais são os valores que eles podem fornecer determinado produto para a administração, ou obras ou serviços, certo? Só que a administração ela não é obrigada a contratar com eles. A administração escolhe quando e se vai contratar com os fornecedores que estão registrados no sistema de registro de preço. Só que se ela for contratar aqueles bens, aqueles fornecedores ali têm preferência. A administração pode até abrir uma nova licitação, mas aqueles fornecedores que já estão registrados, eles terão preferência. E a administração também pode, em vez de abrir uma licitação, claro, usar o próprio sistema de registro de preço, se ela quer adquirir aqueles bens do sistema de registro de preço, certo? Só que a administração ela não é obrigada a contratar aqueles bens, mas os fornecedores são obrigados a fornecer, se a administração quiser contratar. Por isso que é chamado que é um sistema obrigatório. Ele cria uma obrigatoriedade para os fornecedores, não é para a administração, certo? Ata de registro de preço, aqui. Por isso que essa ata de registro de preço,
ela surge com o sistema de registro de preço. É um documento vinculativo e obrigacional, porque obriga os fornecedores, não a administração pública, a contratar. Com característica de compromisso para a contratação futura, no qual serão registrados o objeto, os preços, os fornecedores, os órgãos participantes e as condições a serem praticadas, conforme as disposições contidas no edital da licitação, no aviso ou instrumento de contratação direta e nas propostas apresentadas. Então, a ata de registro de preço, depois que faz o sistema de registro de preço, surge a ata. Nessa ata vão estar os fornecedores, os objetos que eles estão fornecendo, que eles estão aptos a fornecer, os quantitativos, os valores e também os órgãos participantes. O que são os órgãos participantes? São os órgãos que participaram dessa ata, que poderão usufruir dela, mas não só eles. Vamos ver aqui. Vamos continuar com as definições que você vai entender melhor. Órgão ou entidade gerenciadora. É o órgão ou entidade da administração pública responsável pela condução do conjunto de procedimentos para o registro de preços e pelo gerenciamento da ata de registro de preços. Então, quem é que vai gerenciar, quem é que vai conduzir os procedimentos no sistema de registro de preço e que vai gerenciar a ata de registro de preço? O órgão ou entidade gerenciadora. Então, ela gerencia, ela é o principal papel nessa condução dos procedimentos. Depois nós temos o órgão ou entidade participante, que é o órgão ou entidade da administração pública que participa dos procedimentos iniciais da contratação para registro de preço e integra a ata de registro de preço. Então, o órgão ou entidade participante, eles participam dos procedimentos iniciais para a contratação de registro de preço e eles passarão a integrar a ata. Eles participam ali no início e depois eles podem também usufruir da ata para contratar com aqueles fornecedores que já estão cadastrados. Depois nós temos o órgão ou entidade não participante. Se um órgão ou entidade olhou a ata, não participou, mas ela surgiu, poxa, isso aqui é exatamente o que eu preciso, vocês já fizeram todo o sistema de registro de preço, deixa eu comprar também. Será que pode? É aí que entra o órgão ou entidade não participante, que é o órgão ou entidade da administração pública, que não participa dos procedimentos iniciais da licitação e não integra a ata de registro de preço. Então, ele não está na ata e ele não integra a ata de registro de preço. Em algumas situações, ele vai poder participar, sim, cumpridos determinados requisitos, que veremos ainda. Temos também a comissão de contratação, que é o conjunto de agentes públicos indicados pela administração em caráter permanente ou especial, com a função de receber, examinar e julgar os documentos relativos à licitação e aos procedimentos auxiliares. Então, é essa comissão de contratação que vai cuidar dos documentos, que vai cuidar desses documentos relativos às licitações. Vai receber, examinar e julgar. Continuando com as definições, o artigo 6º traz também a definição de catálogo eletrônico de padronização de compras, serviços e obras. O que é isso? É um sistema informatizado de gerenciamento centralizado e com indicação de preços, destinado a permitir a padronização de itens a serem adquiridos pela administração pública e que estarão disponíveis para licitação. Então, esse catálogo de padronização tem o objetivo de padronizar a aquisição de vários órgãos, por exemplo. Temos também o sítio eletrônico oficial. O nome já diz tudo. É um sítio da internet, certificado digitalmente pela autoridade certificadora, no qual o ente federativo divulga de forma centralizada as informações e os serviços do governo digital dos seus órgãos e entidades. Então, as informações e os serviços que são prestados de forma digital devem estar divulgadas nesse sítio eletrônico oficial. O que é essa autoridade certificadora? É uma autoridade que diz que o site realmente é oficial, certo? Por isso que esse site da internet ele deve ser certificado digitalmente pela autoridade certificadora para se tornar um site oficial.
Contrato de eficiência. Esse contrato é muito interessante. Ele é um contrato cujo objeto é a prestação de serviços, que pode incluir a realização de obras e o fornecimento de bens, e o objetivo é proporcionar economia na forma de redução de despesas correntes, remunerando o contratado com base no percentual de economia gerada. Por exemplo, um exemplo bem prático do nosso dia a dia, do meu não, do seu talvez, é a contratação de painel solar para gerar energia. Com isso, você está fazendo um contrato de eficiência. O contrato vai ser a prestação de serviços, de diminuir seu gasto com as contas de energia. Esse contrato ele vai incluir a realização de obras e o fornecimento de bens. A empresa ela vai ter que fazer uma obra, vai ter que fornecer bens para montar o painel solar. E com isso, vai reduzir sua despesa corrente, sua despesa com energia, com a conta de energia. Só que nesse caso aqui, no nosso exemplo, não seria remunerado de acordo com base com o percentual da economia gerada. Já para a administração, a remuneração do fornecedor ela é feita de acordo com a economia que foi gerada. Isso é muito interessante para a administração, porque ela nunca perde. Se não gerar economia, o contratado não ganha. Então, isso é bem interessante, a administração só ganha. Certo? Seguro garantia. É um seguro que garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo contratado. É tipo uma caução de aluguel, é um valor que o contratado ele deixa lá, de posse da administração pública, e esse valor vai servir para garantir que o contratado vai cumprir suas responsabilidades. Se não cumprir, a administração toma a propriedade, ela se torna proprietária desse valor, certo? Claro, não é simples assim, tem muitos requisitos, a gente vai ver isso ainda mais para frente. Produtos para pesquisa e desenvolvimento. São bens, insumos, serviços e obras necessários para as atividades de pesquisa científica e tecnológica, desenvolvimento de tecnologia e inovação tecnológica. Discriminados em projeto de pesquisa. Simples assim. É mais uma decorebazinha. A gente ainda vai falar mais desses produtos para pesquisa e desenvolvimento mais na frente. Sobrepreço. Sobrepreço é quando o preço orçado para a licitação ou contratado ele estiver em valor muito superior, expressivamente superior aos preços de referência do mercado. Quando se tratar de licitação ou contratação a preços unitários, nós teremos o preço de um item. Se um preço de um item estiver acima do valor, nós já temos o sobrepreço, porque se aquele item está acima do valor e a administração vai pagar com base naquele item, teremos o sobrepreço. A lei faz essa distinção aqui, mas é uma besteirazinha. E se a licitação for contratada por tarefa, empreitada por preço global, ou empreitada integral, semi-integrada ou integrada, considera-se o valor global do objeto, para considerar se houve ou não sobrepreço. Certo? Isso aqui é mais uma diferençazinha besta, mas vale a pena dar uma lida. Superfaturamento. É o dano, superfaturamento já está considerando que é um dano. Dano provocado ao patrimônio da administração, caracterizado, entre outras situações, por. Então aqui nós temos uma lista exemplificativa. Além dessas listas aqui, podem haver outras situações que causem o dano do superfaturamento. Quais são as situações que a lei apresenta? Medição de quantidades superiores às efetivamente executadas ou fornecidas. Então, o fornecedor está medindo lá, tem um sistema que mede as unidades que foram executadas de determinado serviço, e esse sistema está apontando que foram executadas, 500 unidades desse serviço. Mas, na verdade, o fornecedor só executou 200. O que a administração vai fazer? Vai pagar pelas 500, porque como é que vai saber que só executou 200? Já que o que está medindo está dizendo que executou mais. Então, isso vai causar um superfaturamento do fornecedor, vai causar um dano à administração. Outra situação, deficiência na execução de obras e serviços de engenharia, que resultem em diminuição da qualidade, da vida útil ou segurança. É quando a administração contrata para uma empresa para fazer uma escola, faz todo o orçamento com os materiais que possuem uma qualidade boa, que garantam a segurança, e a empresa vai lá e compra os materiais furrecas, aqueles materiais bem baratinhos, que é só para construir mesmo, e isso compromete a qualidade. Com isso, o fornecedor ele vai estar superfaturando, ele vai estar ganhando muito mais do que ele deveria. E isso vai causar um dano ao patrimônio da administração,
para comprometer a qualidade da obra, a vida útil, a segurança. Uma outra situação, alterações no orçamento de obras e serviços de engenharia que causem desequilíbrio econômico-financeiro do contrato em favor do contratado. Então, se houve uma alteração no orçamento da obra e isso deixou o contratado, isso causou um desequilíbrio econômico-financeiro em favor do contratado, o contratado ele vai acabar recebendo mais do que deveria, muito mais do que deveria, causando superfaturamento, causando dano na administração pública, ao patrimônio da administração pública. E outras situações, outras alterações de cláusulas financeiras que gerem recebimentos contratuais antecipados, distorção do cronograma físico-financeiro, prorrogação injustificada do prazo contratual, com custos adicionais para a administração, ou reajuste irregular de preço. Esse terceiro aqui é interessante. É quando a obra ela demora mais do que deveria, de forma injustificada, e a administração, isso causa custos adicionais para a administração. Consequentemente, gera um superfaturamento para a empresa. Outra definição é o reajustamento em sentido estrito. Temos duas definições aqui interessantes. Reajustamento em sentido estrito e a repactuação. Vamos falar do reajustamento primeiro. É a forma de manutenção do equilíbrio econômico-financeiro de contrato que consiste na aplicação do índice de correção monetária previsto no contrato, que deve retratar a variação efetiva do custo de produção, admitida a adoção de índices específicos ou setoriais. Então, se houve uma variação efetiva do custo de produção, de forma que isso causou um desequilíbrio econômico-financeiro, pode ser feito o reajustamento para manter esse equilíbrio econômico-financeiro, através desse índice de correção monetária que deve estar previsto no contrato. E temos a repactuação, que também é uma forma de manutenção do equilíbrio econômico-financeiro. Só que aqui é utilizada para serviços contínuos, com regime de dedicação exclusiva de mão de obra ou predominantemente de mão de obra. Nem sempre é exclusiva, pode ser apenas predominantemente de mão de obra. E ela ocorre por meio da análise da variação dos custos contratuais, devendo sempre estar prevista em edital. E a data dessa variação dos custos contratuais, ela vai estar vinculada a dois momentos diferentes, a depender do tipo de custo. Quando ocorrem variações nos custos decorrentes do mercado, a data vinculada é a da apresentação das propostas. Isso aqui tem que decorar, não tem jeito. Quando a variação ocorre nos custos decorrentes do mercado, bens e produtos, a data a ser levada, a ser tomada como base, é aquela vinculada à apresentação das propostas. Já quando a variação do custo é decorrente de mão de obra, houve uma variação de custo que foi relacionada à mão de obra, a data ela é vinculada à data do acordo que estava vinculado ao orçamento. Entende? O acordo coletivo, a convenção de trabalho, a convenção coletiva. Então, o orçamento ele estava vinculado a um acordo coletivo e aí depois houve uma variação de preços da mão de obra. Então, para considerar qual foi a variação, você toma como base a data que estava vinculada ao acordo coletivo, à convenção coletiva de trabalho, certo? Que estava vinculada ao orçamento. É umas nozinhas, umas curvazinhas, mas tem que sair do outro lado. Isso aí tem que ficar claro. E também tem que ficar memorizado aí, batido no martelo e gravado, certo? Agente de contratação. Quem é o agente de contratação? É a pessoa designada pela autoridade competente entre servidores efetivos ou empregados públicos dos quadros permanentes da administração pública. Então, o agente de contratação, ele é do quadro permanente da administração pública. E o que é que ele vai fazer? Ele vai tomar decisões, vai acompanhar o trâmite da licitação, vai dar impulso ao procedimento licitatório e vai executar quaisquer atividades necessárias ao bom andamento do certame, até a homologação, certo? O agente de contratação, ele atua até a homologação.
Finalizamos o artigo 6º, olha que coisa boa. Finalizamos todas as definições do artigo 6º. Terminamos aqui no inciso 60. É brincadeira? Passou que vocês nem viram, eu aposto. Vamos começar então o artigo 7º. Coragem. Caberá à autoridade máxima do órgão ou da entidade. Então aqui é uma competência da autoridade máxima. Então é coisa importante. Ou a quem as normas de organização administrativa indicarem. Então as normas, elas podem indicar também outra autoridade para fazer isso aqui que a gente vai ver. Não é sempre a autoridade máxima. Então qual é a competência? Promover gestão por competências e designar agentes públicos para o desempenho das funções desta lei, que preencham os seguintes requisitos. Então, os agentes públicos que vão ser designados para desempenhar as funções previstas nessa lei, esses agentes públicos eles devem cumprir alguns requisitos. Quais são eles? Primeiro, devem ser preferencialmente servidor público efetivo ou empregado público do quadro permanente da administração pública. Perceba que aqui a gente não está falando especificamente do agente de contratação. O agente de contratação é uma das funções que essa lei estabelece. Aqui a gente está falando de um agente público que vai cumprir as funções gerais, de forma geral dessa lei, certo? Então, preferencialmente, ele deve ser do quadro permanente da administração pública, ou servidor efetivo ou empregado público. Tenham atribuições relacionadas à licitação e contrato, ou possuam formação ou compatível ou qualificação atestada, né? Então, tenham atribuições relacionadas com licitações e contratos, ou tenham uma formação, uma qualificação atestada por certificação profissional relacionada ao processo licitatório. Não vai pegar uma pessoa que nunca viu licitação para começar a trabalhar nas funções que essa lei estimula, que essa lei orienta, porque não vai ser legal. A pessoa precisa ter uma noção sobre licitação. E também não deve ser cônjuge ou companheiro de licitantes ou contratados habituais da administração, justamente em prol da moralidade, em prol da isonomia. E também não pode ter nenhum vínculo com eles, de parentesco, colateral ou por afinidade até o 3º grau, ou também não pode ter vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil. Então é bem amplo esse rol de vedações, esse rol de vínculos que não podem existir entre o agente público que vai realizar as funções dessa lei e os licitantes ou contratados habituais da administração. Legal? Parágrafo 1º do artigo 7º diz o seguinte: a autoridade referida no caput deste artigo, acabamos de ver, deverá observar o princípio da segregação de funções, vedada a designação do mesmo agente público para atuação simultânea em funções mais suscetíveis a risco, de modo a reduzir a possibilidade de ocultação de erros e de ocorrência de fraudes na respectiva contratação. Então, é vedado que o mesmo agente público ele atue simultaneamente em várias funções que são mais suscetíveis a risco. Então, se tem 2, 3 funções que são mais suscetíveis a fraude, a risco ou algum tipo de risco, o mesmo agente ele não deve atuar simultaneamente nessas fases. Deve haver a segregação de funções, cada agente atuando em uma parte. Isso favorece a transparência e dificulta os riscos, dificulta a fraude. E o parágrafo 2º diz que o disposto no caput no parágrafo 1º deste artigo, inclusive os requisitos estabelecidos lá no caput que a gente já viu, também se aplica aos órgãos de assessoramento jurídico e de controle interno da administração pública. Então, os órgãos de assessoramento jurídico e os órgãos de controle interno da administração pública também devem seguir esses ditames, essas orientações do caput e do parágrafo 1º do artigo 7º. Artigo 8º diz que a licitação será conduzida por agente de contratação. Quem é o agente de contratação? Pessoa designada pela autoridade competente entre servidores públicos ou empregados públicos dos quadros permanentes da administração pública. Para quê? Para tomar decisões, acompanhar o trâmite da licitação, dar impulso ao procedimento licitatório e executar quaisquer outras atividades necessárias ao bom andamento do certame até a homologação. Professor, você está repetindo? Não estou repetindo. O artigo 6º ele trouxe definições.
E agora a lei ela vai repetir algumas das definições no seu decorrer. Ela vai trazer, ela vai contar alguma historinha sobre aquelas definições. Ela vai explicar agora para quê, ela vai explicar melhor o que são aqueles termos, quem são aqueles agentes, aqueles objetos. Certo? Ali o artigo 6º foi para dar uma visão mais geral da coisa. E agora a gente vai começar a ver com mais detalhes. O parágrafo 1º do artigo 8º diz que o agente de contratação ele deve ter uma equipe de apoio para auxiliá-lo. E ele responderá individualmente pelos atos que praticar, salvo se a equipe de apoio induzir ele a erro. Então ele tem que confiar na equipe de apoio. Se a equipe de apoio induzir ele a erro, não é ele que vai responder. Quem vai responder é a equipe de apoio. Certo? E o parágrafo 2º diz que... Só um minutinho. Vamos olhar a garganta. O parágrafo 2º diz que em licitação que envolva bens ou serviços especiais, desde que observados os requisitos do artigo 7º, que acabamos de ver. Então, bens ou serviços especiais são mais complexos. Então, a gente já sabe que vai ter alguma complexidade aí a mais. O agente de contratação poderá ser substituído por uma comissão de contratação. Opa, bens ou serviços especiais já é algo mais complexo. Não vamos deixar um cara só responsável por isso, não. Vamos montar uma comissão com pelo menos 3 pessoas, para que elas dividam aí a responsabilidade. Então, essa comissão de contratação ela é formada por, no mínimo, 3 membros. E esses membros responderão solidariamente por todos os atos praticados pela comissão. Se quando tinha um só, ele respondia sozinho, quando tem 3, não é cada um responder 1/3, não. Eles responderão solidariamente pelo todo. Então, o que a comissão decidir, os 3 vão responder solidariamente. Todos os 3 terão a responsabilidade pelo todo. Exceto se um dos 3 discordar dos outros 2 de maneira fundamentada. Então, tem 2 aqui dizendo, vamos seguir pelo caminho A, que o caminho A é melhor. E o terceiro está dizendo, não, o caminho B é melhor. Se a gente seguir pelo caminho A, vai acontecer isso, isso e isso. Se a gente seguir pelo caminho B, tem toda essa fundamentação aqui que diz que vai ser melhor. Aí os 2, não, vamos seguir pelo caminho A. 2 contra 1, você perdeu. Tudo bem, mas deixa registrado em ata que eu votei para seguir pelo caminho B. Opa, e aí chegou lá na frente, no caminho A, deu ruim. Deu ruim, esse cara aqui que não votou pelo caminho A, que recusou o caminho A, ele não vai responder. Os outros 2 vão responder. Essa é a única possibilidade de que não haverá essa responsabilidade solidária, de que algum membro da comissão escapará dessa responsabilidade solidária. Certo? Lembrando que isso tem que estar registrado em na ata da reunião em que foi tomada essa decisão. Legal? Parágrafo 3º do artigo 8º diz que as regras relativas à atuação do agente de contratação e da equipe de apoio, ao funcionamento da comissão de contratação e a atuação dos fiscais gestores de contrato, essas regras precisam estar estabelecidas em regulamento. E dentre essas regras deve ser prevista a possibilidade de que esses atores aqui, eles contem com apoio de órgão jurídico e o órgão de controle interno para desempenhar essas funções essenciais à execução do disposto nesta lei. Então, esses agentes aqui, o agente de contratação, a equipe de apoio, a comissão de contratação, ela deve existir essa possibilidade deles contarem com apoio jurídico, apoio do órgão de assessoramento jurídico e de controle interno para desempenhar essas funções essenciais. E isso para ajudar, para evitar que eles façam besteira. Às vezes muita gente faz besteira sem saber que está fazendo besteira, porque a lei ela não é simples. E você sabe melhor do que ninguém que a lei não é simples de entender. Então, isso para a gente, para vocês que estão fazendo prova. Imagine para quem está executando a lei, que precisa olhar ali, precisa entender, interpretar a lei, você vai pelo caminho A ou caminho B. Nem sempre é preto no branco, as coisas são bem complicadas. E aí manda para um setor jurídico, o setor jurídico leva semanas para dar um veredito. Às vezes, a depender do problema, claro. Certo? E parágrafo 4º do artigo 8º diz que, em licitação que envolva bens ou serviços especiais, cujo objeto não seja rotineiramente contratado pela administração, poderá ser contratado, por prazo determinado, serviço de empresa ou profissional especializado para assessorar os agentes públicos responsáveis pela condução da licitação,
Imagine aí, por algum motivo, a administração pública precisa contratar uma viagem espacial. Quais os requisitos dessa viagem espacial? Eu não tenho ideia. E tenho certeza que quase ninguém tem ideia. Então, para contratar, antes de fazer a licitação, a administração ela pode contratar uma empresa ou um profissional que seja especializado nisso, para ajudar a própria administração a definir como será esse serviço, como será contratado esse serviço. Porque esse é um serviço especial e o objeto não é rotineiramente contratado pela administração. Então ela precisa de ajuda para decidir como ela quer, para definir os requisitos. E o último parágrafo do artigo 8º diz que, em licitação na modalidade pregão, o agente responsável pela condução do certame será chamado de pregoeiro. Então, o sujeito que vai conduzir o pregão é chamado de pregoeiro. Simples assim. Artigo 9º traz algumas vedações. Vedações a quem? Ao agente público que atue na área de licitações e contratos. Essas vedações são regras. Em regra, existem essas vedações. Existem casos em lei em que essas vedações não são aplicadas. Mas aqui a gente vai ver o que é vedado em regra ao agente público designado para atuar na área de licitações e contratos. Quais são essas vedações? Admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos que ele praticar, situações que comprometam, que restringam ou que frustrem o caráter competitivo do processo licitatório. Inclusive quando se tratar de sociedades cooperativas. Então, o agente público que está trabalhando com a licitação, ele tem que evitar ao máximo as situações que comprometam, que possam comprometer o caráter competitivo da licitação. Da mesma forma, ele tem que evitar situações em que sejam estabelecidas preferências ou distinções em razão da naturalidade, da sede ou do domicílio dos licitantes. Vou beneficiar aqui um licitante de um estado em prol de outro licitante de outro estado. Não pode, você não pode fazer essa diferenciação. Também deve evitar situações que sejam impertinentes ou irrelevantes para o objeto específico do contrato. Tem que evitar situações que sejam meramente protelatórias, que só vão atrasar o processo. Isso vai contra o princípio da celeridade. Muito bem, eu ouvi você falando daqui. Também é vedado ao agente público estabelecer tratamento diferenciado em razão de natureza comercial, legal, trabalhista ou previdenciária ou qualquer outra, entre empresas brasileiras e estrangeiras, inclusive no que se refere à moeda, modalidade, local de pagamento, mesmo quando tenha sido envolvido a agência internacional financiando, mesmo quando envolvido o financiamento de agência internacional. Então, o agente público, ele não pode estabelecer uma diferenciação entre a empresa brasileira e a empresa estrangeira, só se estiver previsto em lei, certo? Ele não pode estabelecer um tratamento diferenciado de natureza comercial, legal, trabalhista, não. O tratamento deve ser isonômico, a não ser que esteja previsto em lei. Certo? Opor, também é vedado ao agente público, opor resistência injustificada ao andamento dos processos. E retardar indevidamente ou deixar de praticar os atos de ofício ou praticá-los contra a disposição expressa da lei. Naturalmente, o agente público tem que seguir a lei. Ele não pode ir contra a lei, e também não pode retardar o que deveria fazer, não pode atrasar o processo. Certo? Parágrafo 1º do artigo 9º diz que não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução do contrato o agente público de órgão ou entidade, licitante ou contratante, devendo ser observadas as situações que possam configurar conflito de interesse no exercício ou após o exercício do cargo ou emprego, nos termos da legislação que disciplina a matéria. Então, não podem participar agentes públicos que tenham conflito de interesse, ainda que após de exercido o cargo, após o exercício do cargo ou do emprego. O conflito de interesse, ele é extremamente prejudicial à administração pública. Precisa haver isonomia, precisa haver imparcialidade. É para isso, é em prol disso que está esse parágrafo 1º do artigo 9º. Já o parágrafo 2º diz que as vedações de que trata este artigo estendem-se a terceiro que auxilia a condução da contratação, na qualidade de integrante da equipe de apoio, profissional especializado, funcionário ou representante de empresa que preste assessoria técnica.
Então, a questão do conflito de interesse, ela deve ser evitada não só para o agente público, mas também para um terceiro que esteja ali auxiliando na contratação, que esteja ali como representante da empresa que presta assessoria técnica. Não pode haver o conflito de interesse. E, finalizando esse bloco, nós temos o artigo 10, que diz que se as autoridades competentes e os servidores públicos que participaram de procedimentos licitatórios ou que participaram de contratos de que trata esta lei, se eles precisarem se defender nas esferas administrativa, controladora ou judicial, em razão de um ato que eles praticaram com estrita observância da lei ou com estrita observância de parecer jurídico, se eles precisarem se defender, a administração vai ajudar eles. Opa, amigo, você praticou aqui tudo que a lei mandou, tudo que o parecer jurídico mandou. Mesmo assim, você está recebendo um processo de um fornecedor aí que não gostou da sua atuação. A gente vai lhe ajudar, porque você agiu conforme a lei. Então, nesse caso, a advocacia pública vai promover a representação desse agente, tanto a representação judicial quanto extrajudicial, se o agente quiser. Se ele não quiser, ele procura os meios dele. Ele tem o direito, claro, de se defender sozinho, de procurar o próprio advogado, mas ele também tem o direito de ter a advocacia pública o representando judicialmente e extrajudicialmente. E quando eu digo se ele quiser, eu estou traduzindo a critério do agente público, certo? E aqui em cima, a gente viu que o parecer jurídico ele deve ser elaborado na forma do parágrafo 1º do artigo 53, para que ele tenha validade. O parágrafo 1º do artigo 53 trata da elaboração do parecer jurídico, que eu trouxe aqui mais a título de contextualização, mas não é algo que a gente vai focar agora. A gente vai estudá-lo mais à frente. O parágrafo 1º do artigo 10 diz que não se aplica o disposto no caput deste artigo quando houver prova de que o agente ele agiu de forma ilícita, de forma dolosa, e essa prova estiver nos autos do processo administrativo ou judicial. Então, se está lá no processo administrativo ou no processo judicial, provas de que o agente agiu de forma dolosa, de forma ilícita, então a advocacia pública não vai mais ajudar ele. Só vai ajudar se ele tiver seguido ali estritamente a lei ou o parecer jurídico. E o parágrafo 2º, aplica-se o disposto no caput deste artigo, inclusive na hipótese em que o agente público não mais ocupar o cargo, emprego ou função em que foi praticado o ato questionado. O agente público estava lá, participou da contratação, o fornecedor foi lá, prestou a obra e 2 anos depois o agente público saiu, se aposentou, foi passear. Enfim, saiu, não está mais no cargo. A administração, e depois desse tempo, o fornecedor resolveu processar. Mas não processou a administração, processou o agente público, que estava agindo lá de acordo com a lei. E aí, a administração ainda tem que defender ele? Sim, claro que tem que defender ele. Naquele momento, ele era servidor público que estava agindo conforme a lei, conforme o parecer jurídico. Então, mesmo que ele não esteja mais no cargo, ele tem o direito à advocacia pública, tem o direito de ser representado, tanto judicialmente quanto extrajudicialmente. Legal? Com isso a gente finaliza o título 1 e vejo vocês no título 2. Até lá!